Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 3, cujo título é Uma Mente Renovada é o Pior Pesadelo do Diabo, pelo autor Keely Oakes, extraído do livro Vencendo a Batalha na Mente. Uma mente renovada é o pior pesadelo do diabo que se tornou realidade. Por que o diabo odiaria quando alguém tem uma mente renovada? Muito simples. A mente é o único meio que ele tem de ter acesso a nós. É o único ponto de acesso à nossa vida. Assim, se renovarmos nossa mente, o diabo não tem acesso à nossa vida. Essa é realmente uma boa notícia. Agora, a questão é: como o diabo tem acesso à nossa mente? Através dos nossos pensamentos. Minha batalha começou especificamente com os simples pensamentos. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus e eu lhe mostrarei o que quero dizer. Toda pessoa tem de lidar com castelos mentais. Nem sempre a situação é tão extrema quanto foi a minha, obviamente, mas não existe ninguém que esteja isento, ninguém que não precise aprender a como controlar a sua alma. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofisma. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Circule a palavra fortaleza. Em grego, fortaleza é uma palavra muito antiga com dois significados. Rick Renner tem um excelente estudo sobre a palavra fortaleza, caso você procure na internet. Mas, para fins de compreensão, vou lhe dar uma breve versão aqui. Ambos os significados de fortaleza funcionam nesta situação. O significado é descrito como um lugar, como um castelo ou uma fortificação. Se você está lidando com uma fortaleza na mente, é como se uma mentira estivesse na sua mente por tanto tempo que ela se tornou como um castelo dentro da sua cabeça. O diabo se muda para lá e desse lugar elevado ele começa a ditar o que você pensa, o que você sente e a maneira como você se vê. A segunda definição de fortaleza também funciona nesta situação. A segunda definição é uma prisão. Aparentemente, essas definições pintam imagem de duas coisas diferentes. Um castelo é algo com grandes muralhas capazes de impedir a entrada de pessoas ou coisas. Em uma prisão, você está atrás de grades e só consegue ver o que está do outro lado. Você está dentro, olhando para fora, uma vez que a prisão o impede de sair. Quando uma fortaleza é construída na sua mente, essa mentira cria uma enorme fortificação de onde o diabo ditará o que você deve pensar, como você deve se sentir e como você deve interpretar as situações em sua vida. Às vezes, as pessoas não estão de fato fazendo nada de errado, mas você vê os atos dela como se estivesse contra você. Você tem usado esses óculos de mágoa e falta de perdão há tanto tempo, os óculos da marca, isso aconteceu comigo na minha infância, que você vê as situações na vida agora através das lentes dessas mágoas, rejeições e experiências passadas. E você está isolado sem que ninguém entre e ninguém saia. Isso também me lembra a palavra opressão. A palavra oprimido em grego significa uma entidade ou uma mentira, como um rei mau ou um tirano que governa sua mente. A opressão aterroriza a vida de alguém. Um exemplo disso encontra-se no livro de Atos, subtítulo Castelos na Mente. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, verso 38. Na época em que aconteceu toda a situação, eu não entendia tudo isso. Sendo uma garota que queria amor, decidi que a única maneira de conseguir era fazendo sexo com todos que eu encontrasse.
Eu ansiava por aquele sentimento de amor, embora aquilo não fosse amor de modo algum. Então, os pensamentos começaram a vir. Sexo é igual a amor. Então, faça tanto sexo quanto puder. Você não sabe o que o amor é realmente, porque sua família escolheu o mundo inteiro e perdeu sua filha. Porque esse homem fez aquilo com você. Você é mercadoria usada. Quem iria querer ficar com você? Eu me entregava a pessoas aleatórias que nem sequer conhecia. Eu conhecia alguém em um bar uma noite, fazia sexo com ele e pensava que estava realmente tentando encontrar o amor. Isso era um castelo, uma fortaleza que havia se erguido na minha mente e eu estava vendo o mundo inteiro através dela. Tudo mudou para pior quando comecei a aceitar esses pensamentos como verdade. Quando você ouve as mentiras do inimigo e as aceita como verdade, elas começam a afetar você. A verdade sempre está alinhada com a palavra de Deus. Eu garanto que nada daquela sujeira estava na palavra de Deus. Nada. Mas o diabo não estava feliz comigo, apenas bebendo e dormindo por aí com quem quer que fosse. O objetivo definitivo dele era roubar, matar e destruir minha vida. Vejam capítulo 10, verso 10. No fim das contas, ele queria que eu pegasse uma doença sexualmente transmissível e morresse, ou que simplesmente ficasse tão destruída que desejasse morrer. Foi exatamente o que aconteceu. Eu só queria morrer. Enquanto entregava um pedaço de mim mesma, aqui e ali, eu não queria mais viver. A satisfação do amor que eu pensava que encontraria nos braços de alguém que mal conhecia em um quarto não estava fazendo isso por mim. Eu não me sentia amada, eu me sentia vazia, eu me sentia destruída. Eu realmente só queria morrer e acabar com tudo aquilo. Se minha vida não for prova de nada mais, ela é prova do fato de que mesmo quando as coisas parecem estar muito ruins, Deus prepara uma saída. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Esse versículo traz mais percepção sobre como lidar com essas fortalezas. Subtítulo: Anule os sofismas. Em Gênesis capítulo 1, Deus criou seu mundo chamando a existência por meio da palavra. Ele disse palavras. Se somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e nós lemos que realmente somos, é lógico que nós criamos nosso mundo assim como nosso Criador fez, falando. Nós criamos a estrutura da nossa mente, o que temos permissão para pensar e o que não temos permissão para pensar, falando. Nossas palavras são extremamente importantes. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, nos é dito para anular os sofismas. Você pode fazer isso simplesmente colocando a mão na cabeça e dizendo: esse não é meu pensamento. Eu só tenho pensamentos de vida. Eu não tenho pensamentos de morte. Eu invoco o sangue de Jesus sobre a minha mente em nome de Jesus. O inimigo não pode agir no espaço onde o sangue de Jesus foi aplicado. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, segundo Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. A palavra sofisma em grego é a palavra logismos, é de onde extraímos a palavra lógica. A NVI a traduz como argumentos. Existem dois tipos de argumentos. Existe o argumento lógico e o ilógico. Um ótimo exemplo de um argumento lógico é quando o Espírito Santo lhe diz para dar determinada quantia de dinheiro como oferta. O argumento lógico diz: não posso dar tanto como oferta porque eu não conseguiria pagar esse valor. De repente você se convence para não fazer o que o Espírito Santo lhe diz para fazer. Por quê? Porque é lógico, certo? Não que seja impossível vencer esse argumento, apenas ele é mais difícil de vencer, porque faz sentido. Um exemplo de um argumento ilógico é quando o diabo vem
e mente para você, como ele faz com uma pessoa que tem um distúrbio alimentar. Essa pessoa é extremamente magra, mas se sente como se estivesse acima do peso. Quando olha no espelho, ela vê um reflexo de 90 quilos, mas qualquer pessoa que olhe para ela pode ver que não tem mais do que pele e ossos. O diabo pegou algo que era completamente ilógico e construiu uma fortaleza na mente dela, na sua vontade e nas suas emoções. Ele alimentou uma mentira e ela decidiu aceitá-la. Subtítulo: Lide com seus pensamentos. O escudo da fé exerce um papel importante para ajudar você a repelir esses sofismas do inimigo. Como você libera sua fé? Com a boca, através das palavras que você diz. Essa é a resposta para tudo. Você precisa aprender que uma vez que você aceite uma mentira como verdade, ela irá se tornar uma das suas crenças. Uma vez que ela se torna uma crença, você começará a agir como se ela fosse verdade. Tudo que você faz começa com um pensamento. Os pensamentos podem ser classificados em dois grupos. 1. Pensamentos de vida. 2. Pensamentos de morte. Os pensamentos nem sempre são extremos como mate-se, mas pensamentos mortais podem ser qualquer coisa que seja contra Deus, contra a unção, contra Cristo ou contra a vida. Você pode ser livre das mentiras que o diabo envia para roubar, matar e destruir. É vital que você lide com esses pensamentos, ideias e sugestões rapidamente e de maneira alinhada com a palavra de Deus. Seu pensamento determina suas emoções determinam suas decisões determinam suas ações determinam seus hábitos e seus hábitos determinam seu caráter. Vou repetir essa frase muito forte. Seu pensamento determina suas emoções determinam suas decisões determinam suas ações determinam seus hábitos determinam seu caráter. Eu não lidava com os meus pensamentos ou minhas emoções. Eu não lidava com a minha ira, com a minha raiva, com a minha falta de perdão. E por eu não ter lidado com essas coisas, elas afetaram meu caráter. Tive de aprender a lidar com todas essas coisas para ter vitória sobre elas. Não estou tentando pregar para você ou fazer você se sentir mal. Eu estive nesse lugar. Se você tem tido dificuldades, quero que você saiba que não está só. Tenho boas notícias para você. Você pode olhar para mim e para minha vida agora e saber que há esperança. Tenho 35 anos enquanto escrevo isto e estou totalmente livre de todo esse lixo há mais de 10 anos. Não tenho mais pensamentos suicidas. Isso nunca passa pela minha mente. Não tenho pensamentos sobre ser usada ou sobre não ser digna de ser amada. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora o medo. Deus é amor. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Não me importa o quanto você se sente usado. O perfeito amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus lançam fora toda mágoa, dor e medo. Deus é realmente perfeito em todos os seus caminhos. Você pode estar vivendo como o diabo, como eu vivi, mas Deus vê você através da graça. Deus vê você através do sangue de Jesus e você é perfeito em todos os seus caminhos. Agora é hora de aprender. Subtítulo: Você pode mudar. A chave para mudar, para pensar diferente, é simples. Abrir a boca é o escudo da fé. Se você quer mudar, levante esse escudo e diga ao diabo: aqui não, valentão. Aqui não. A liberdade reina nesse lugar, em nome de Jesus. Quando você aprender a lidar com o diabo e seguir na ofensiva, em lugar de ficar na defensiva,
O diabo não poderá encontrar nenhum lugar na sua vida. Você não pode impedi-lo de tentar, mas as setas dele cairão de você sem qualquer impacto. Meu marido Jim e eu estamos casados há mais de 3 anos. Nós nunca, não estou mentindo, nunca levantamos a voz um para o outro. Nós discordamos às vezes. Ah, com certeza, sou mulher e ele é homem, mas sabe, nossas discórdias não precisam ser explosivas. Posso dizer a ele, veja querido, é isso que eu acho, e ele dirá, mas eu não concordo. Então nós chegamos a um consenso e resolvemos as coisas. Estou decidida que minha filha nunca ouvirá uma briga entre nós, mas se você me permitir que o diabo tenha lugar na sua vida, na sua alma, na sua mente, você vai se ver pegando cada pequena coisa que seu cônjuge fizer e transformando-a em algo que ofenda você. Não é assim que você gera mudança em sua vida. Posso parecer dura, mas eu vivi e venci esse caos. Eu aprendi que é preciso ter a determinação de um bulldog para se livrar de todo o caos se quiser ter liberdade no lar, se quiser ter liberdade na vida e se quiser ter liberdade no seu casamento. Subtítulo: Paz, Shalom. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, verso 3. A palavra tu, neste versículo, está se referindo ao Pai. Leia o versículo novamente, sublinhe as palavras perfeita paz. Qual é o qualificador para andar em perfeita paz? Ter a mente firmada em Deus, porque você confia nele. A palavra perfeita em Hebreus é shalom e significa sem faltar nada, sem nada quebrado. Ela não é apenas uma palavra de saudação como quem diz olá, e sim uma bênção que o povo de Deus declara toda vez que saúda uns aos outros. Eles estão declarando uns sobre os outros o que quer que esteja faltando na sua vida. Eu proclamo que não falte mais. O que você quer que esteja quebrado na sua vida, eu proclamo não está mais quebrado. É interessante saber que a palavra traduzida como paz também é a palavra shalom. Assim, no hebraico, esse versículo diria: Tu, Senhor, conservarás em shalom, shalom, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quando Deus usa a palavra por 2 vezes seguidas, ele quer chamar a atenção por meio da manipulação. A palavra shalom, em sua raiz, também significa salvação. Mas ele não significa somente salvação para a alma. Ele também está falando sobre saúde, prosperidade, riqueza e bondade. Quer dizer, todas essas coisas boas. Na verdade, esse versículo poderia ser explicado assim: eu vou tornar você duplamente cheio de paz. Eu vou tornar você duplamente próspero. Eu vou tornar você duplamente vitorioso. Você cuja mente está firmada em mim. Isso é motivo para você começar a festejar. Essa é a festa da bênção. Em hebraico, o significado da palavra firme pinta uma imagem interessante. Você já construiu uma casa ou viu uma casa sendo construída? Ela começa com pequenas madeiras de madeiras 2x4. São apenas pequenas madeiras, mas elas formarão a estrutura de toda a casa. A palavra firme significa estruturado. Você pode pensar assim: eu o conservarei em shalom, shalom, perfeita paz, sem nada faltando, sem nada quebrado e duplamente rico, duplamente saudável, duplamente sábio, se sua mente tiver uma estrutura e você disser à mente o que você vai permitir que ela pense e o que você não vai permitir que ela pense. Por exemplo, quando eu costumava ensinar crianças na igreja, gostávamos de fazer slime. Você conhece slime? É feito com um bórax, cola e água.
É uma coisa mole, mas quando você aperta, parece duro. Mas se você colocar o slime na mão e permitir que a gravidade haja, ele se torna uma substância viscosa que escorre entre os dedos. É uma iluminação perfeita do que acontece com a mente quando você não a mantém nos limites de uma estrutura. Se você não ditar o que a mente tem permissão para fazer e o que ela não tem permissão para aprender, ela escorrerá como esmalhe pelos seus dedos. Pensamentos, ideias e sugestão virão e você pensará: acho que não sou um bom cristão. Mas isso não está vindo de você, não é seu pensamento. E Deus não tem nada a ver com isso também. O diabo traz esses pensamentos. Ele faz o que faz, enquanto tenta usar suas ciladas contra você. Você não pode impedir completamente o diabo de fazer o que ele tenta fazer, porque você vive neste planeta. Mas a verdade é que os dados inflamados dele não precisam atormentar. A ira, o estresse, os ciúmes, até alguns problemas de confiança começam com um pensamento mínimo. Com a ira, especificamente, você só está um pouco aborrecido com uma situação. Ela começa bem pequena. Por exemplo, eu amo cozinhar, faço isso com frequência, é divertido para mim. Você já bateu chantilly com um fouet? Não. Com uma batedeira da última geração? Mas com um simples batedor manual? Você acrescenta um pouco de açúcar e começa a bater. Ora, a princípio, quando o creme na tigela está relativamente liso, ele não tem ondulações, mas no instante em que começa um pouco de agitação, o que acontece? Algumas bolhas começam a se formar e ele fica um pouco borbulhante por cima. Então, quanto mais você bate e quanto mais esforço é colocado no creme, ele começa a enrijecer e aumentar de volume. No final, quando bate por tempo suficiente, você pode fazer um bico pontudo com o creme e ele fica nessa posição. Pense nessa imagem do creme batido quando pensar na ira. Você precisa interromper seus pensamentos antes que eles enrijeçam. Confesse, diga à sua alma o que ela tem permissão para pensar quando você começa a ver apenas algumas bolhas de ira. Se você conseguir ser forte o suficiente para parar quando forem apenas algumas bolhas, ela não arruinará a sua vida, nem cortará ninguém com sua ponta afiada quando crescer e enrijecer. Casais, vocês sabem quando alguma coisa está incomodando. Mulheres, quando os maridos esqueceram novamente de colocar as cuecas para lavar ou de abaixar a tampa do vaso sanitário, você provavelmente ficam irritadas. Mas seja o que for que irrite vocês um pouco nesse momento, quando ainda são apenas algumas bolhas, procurem controlar a maneira de reagir. Aprenda como ditar o que a alma tem permissão para fazer, como você deve lidar com as coisas que lhe acontecem. O que você faz primeiro? Em primeiro lugar, você precisa identificar o inimigo e ele é o diabo e não seu cônjuge, seus filhos ou quem quer que seja. Em segundo lugar, você precisa julgar seu pensamento. Como você o julga? Você precisa entender que a ideia de você ficar irado não está alinhado com a palavra de Deus. Portanto, não julgue esse pensamento. Se não for um pensamento da palavra, um pensamento de vida, então é um pensamento de morte. Subtítulo: faça um inventário dos seus pensamentos. Vou compartilhar minha experiência de como me libertei desses pensamentos que haviam me atormentado desde a infância. Não se trata de nenhuma revelação incrível. Na verdade, é algo tão prático que qualquer pessoa pode fazer. A primeira coisa que tive de fazer foi identificar o inimigo. Você precisa pensar que isso seria bastante fácil, uma vez que a resposta é sempre a mesma. O diabo é o inimigo.
Mas no meu caso, eu tinha de entender que mesmo que meu cérebro não tinha e não era o inimigo. O inimigo era o diabo. Quando eu entendi isso, comecei a entender as táticas dele, pensamentos que dão ideias e sugestões. Quando eu estava no meio de tudo isso, eu não confiava em mim mesma para fazer algo tão simples quanto pensar. Parece estranho, mas é verdade. Assim, eis o que tive de fazer. Precisei ir ao cerne da questão e fazer um inventário de cada pensamento. Tive de pensar no que eu estava pensando. Eu não podia pedir que minha mente corresse desenfreada. Tive de começar a julgar cada pensamento e colocá-lo em uma destas duas pilhas: pensamento de vida ou pensamentos de morte. Por exemplo, se eu pensasse, ninguém ama você, Kelly, eu tinha de analisar esse pensamento. Tudo bem, esse não é um pensamento de vida. Esse pensamento ia à pilha de pensamentos até a morte. Depois poderia surgir um pensamento do tipo: preciso ir ao banheiro. Eu o julgava. Sim, é uma coisa boa e necessária. Então ele ia para a pilha de pensamentos da vida. Começou de uma forma bem básica, onde eu tinha pensamentos de levar cada pensamento cativo e julgar para que pilha. Deixa eu repetir aqui. Começou de uma forma bem básica, onde eu tinha de levar cada pensamento cativo e julgar para que pilha ele deveria ir. Sempre que havia um pensamento de morte, não tão específico quanto você merece morrer, mas morte no sentido de querer, que era contra a vida, contra Deus. Eu tinha de reconhecê-lo pelo que ele era e lidar com ele de acordo. Essa é a chave para a sua vitória nesse instante. Se você fizer isso, eu garanto que você ficará livre. Não se trata de fazer uma vez essa prática e a soma de todas as suas partes. Quando comecei, eu fazia isso mais de umas 200 vezes por dia. Não estou brincando. Eu dizia essas coisas em voz alta nos lugares mais constrangedores do planeta, como no corredor do supermercado. Por exemplo, um pensamento de morte me ocorria e eu sussurrava: não morrerei agora. Mas eu sabia que se não ficasse em posição de vantagem sobre o diabo, ele ficaria em vantagem sobre mim. Assim, eu parava ali mesmo, na loja onde eu estava, onde quer que estivesse. Colocava a mão na cabeça como um ponto de contato e dizia: em nome de Jesus, esse pensamento mau não é meu. O que eu fazia? Em primeiro lugar, eu dizia que aquele pensamento não me pertencia e eu rejeitava o pensamento do inimigo. Então, eu dizia: em nome de Jesus, eu invoco o sangue de Jesus sobre a minha mente. Eu só tenho pensamentos de vida. Eu não tenho pensamentos de morte. Esse pensamento não é meu. Eu rejeito esse pensamento. Eu não tenho mais problema com isso. Depois de fazer isso, eu segui em frente. Quando fiquei um pouco mais forte nisso, eu inseri um trecho das Escrituras que falava sobre vida. Eu encontrava um versículo que tinha relação com a situação com a qual eu estava tratando no momento. Se eu estivesse tratando com minha autoestima, eu iria inserir uma passagem sobre quem eu era em Cristo, por exemplo. Iniciei com o básico e passei de falar essas coisas comigo mesma 200 vezes por dia ou mais para cerca de 150 e depois para cerca de 100. Segui em frente. Eu não ia desistir até dominar a minha mente. Eu fui diminuindo para 25 vezes ao dia ou menos. Então, finalmente um dia, de repente, parece que acordei e percebi que durante todo o dia anterior eu não tinha pensado em morrer, nenhuma só vez. Quando eu estava lidando com problemas de ira e aquela ira começava a borbulhar dentro de mim, eu me impunha minha mão sobre a cabeça e dizia: em nome de Jesus, eu invoco o sangue de Jesus sobre a minha mente. Eu só tenho pensamentos de vida.
Eu não tenho nenhum pensamento de morte. Eu não tenho problema com a ira. Comecei a chamar à existência as coisas que não existiam. Comece como se existisse. Vê Romanos 4,17. Eu confessava, não tenho mais problema com a ira. Ora, você poderia perguntar, mas isso não é mentir? Não, é voltar a ser quem você realmente é. Eu sabia que essas coisas eram verdadeiras porque sou uma filha de Deus. Fui criada à imagem de Deus e ando de acordo com a sua palavra. Aqui terminamos o capítulo 3. Fiquem para o próximo vídeo em nome de Jesus.